Olá, está no ar mais um Fala Auditor, programa da Receita Estadual em parceria com a TVE Espírito Santo. Aqui a gente explica de forma clara e objetiva as principais mudanças na área tributária e o impacto delas na rotina de empresas e cidadãos. No episódio de hoje, vamos focar nos impactos da reforma tributária sobre os pequenos empreendedores, microempresários individuais e também as empresas optantes pelo Simples Nacional. Com o início da implementação da reforma tributária já em janeiro de 2026, são muitas as dúvidas sobre o que muda na prática para esse setor. E quem vai nos ajudar a entender esses pontos é o auditor fiscal da Receita Estadual, Daniel Robb, especialista na área tributária e integrante do grupo que acompanha a implementação da reforma aqui no Espírito Santo. Daniel, seja muito bem-vindo ao Fala Auditor. Muito obrigado, Tiago. É com grande honra que eu venho aqui trazer informações tão pertinentes aí para a população capixaba e discutir esse tema tão importante que é a reforma tributária. Concordo contigo, Daniel, um tema de extrema importância, especialmente para esse setor que a gente vai conversar hoje aqui no programa. Gostaria então que você iniciasse falando um pouquinho para a gente sobre o que é o Simples Nacional e o MEI, nesse setor tão importante, que representa mais de 90% dos negócios formais em nosso país. Excelente, Tiago. Você falou muito bem. O sucesso desse empreendimento, que é o Simples Nacional e o MEI, é representado pelos seus números. Quase 90% das empresas formais atuais são optantes desse regime. E o que é o Simples Nacional? O Simples Nacional ele é um regime tributário diferenciado que tem tanto uma diminuição de carga tributária quanto uma maior facilidade no cumprimento das obrigações acessórias. Ele é um regime optativo, então a empresa ela pode optar tanto por recolher dentro do Simples Nacional como por fora. E é interessante esse ponto, Tiago, que muitos dos princípios que guiaram o surgimento do Simples Nacional atualmente vão ser usados na implementação da reforma tributária para todos os contribuintes. A arrecadação centralizada, a fiscalização cooperativa entre os entes. Tanto se fala atualmente sobre o termo Comitê Gestor do IBS, mas nós já temos o Comitê Gestor do Simples Nacional desde 2007. Então, veja, é um empreendimento de tanto sucesso que deixa características aí a serem utilizadas pelos outros contribuintes. E quanto ao MEI, Tiago, é um microempreendedor individual que tem um faturamento de até R$81 mil anuais. E qual é a grande função de nós termos essa figura jurídica? É justamente garantir os seus direitos quando nós formalizamos esses empreendedores que de outra forma estariam informais. Dessa forma, Tiago, no âmbito da reforma tributária, nós vamos ter a figura do nanoempreendedor, que são aqueles que têm faturamento até a metade do faturamento do MEI. E, assim, não vai ter aumento da carga tributária, eles serão isentos do IBS e do CBS, mas a gente consegue, através dessa entidade, garantir e formalizar aqueles empreendedores que estariam na informalidade. Excelente, Daniel. E uma mudança como essa, em relação à reforma tributária, é uma mudança de uma magnitude sem precedente aqui no Brasil no que diz respeito à questão tributária. Claro que há dúvidas pairando aí, no comércio, nos estados, municípios. Se há dúvidas para a gente que trabalha com isso, imagina para os contribuintes. Inclusive alguns preocupados se deixarão de existir esses regimes. E você muito bem colocou que não só continuarão, como haverá um novo, o nano, facilitando ainda mais. Mas o que muda já a partir de janeiro para o micro e pequeno empreendedor e também na sequência aí da reforma tributária? Excelente questão, Tiago. Só para esclarecer, o Simples Nacional ele vai continuar dentro do ambiente da reforma tributária e as empresas que são optantes, seja Simples Nacional ou microempreendedor individual, elas terão um ano a mais para esse período de transição. Então, elas vão ser obrigadas a destacar o IBS e o CBS somente em 2027. Obviamente, fica a orientação aqui da Receita Estadual desses empreendedores já começarem a mudar os seus sistemas para fazer essa transição da melhor forma possível. Em 2027 também, Tiago, o microempreendedor individual ele vai ser obrigado a emitir documento fiscal. Mas nós aqui da Receita Estadual já permitimos, inclusive encorajamos essa emissão de documentos fiscais pelo mês através da nota fiscal fácil, que é um empreendimento sem nenhum custo e que consegue formalizar as operações realizadas pelo MEI.
Para isso precisa ter inscrição estadual, não é isso, Daniel? Exatamente, precisa ter inscrição estadual e baixar o aplicativo Nota Fiscal Fácil, que a emissão é gratuita. Reforço aí a sua dica, facilitando, inclusive, que novos negócios surjam, né, para os MEIs, como, por exemplo, negociar os seus produtos ou serviços com os órgãos públicos, né, que exigem o documento fiscal, não é isso, Daniel? Exatamente. Quando você emite o documento fiscal, Tiago, você formaliza para nós do fisco toda aquela operação que de outra forma nós não enxergaríamos. Dessa forma, a gente consegue garantir exatamente os direitos e permitir que ela participe, por exemplo, de licitações com os órgãos públicos. Daniel, vamos falar um pouquinho então sobre um dos pilares da reforma tributária, que é simplificação e creio também que eu posso incluir transparência, né? O que isso muda para o Simples Nacional, para o MEI, com a reforma tributária? Exatamente, Tiago. Como já foi dito aqui, né, anteriormente, a reforma tributária vai exigir grandes mudanças dos contribuintes. Mas todas essas mudanças ela têm como princípio norteador a simplicidade. No Simples Nacional não é diferente. Atualmente, nós temos o Programa Gerador do Documento Único de Arrecadação do Simples Nacional, o PGDAS, e o contribuinte ele precisa transpor alguns dados do universo dos documentos fiscais para esse programa único. E isso pode criar certas incertezas, certos erros, fiscalizações e punições por parte da Secretaria da Fazenda. Daniel, outra dúvida também que eu costumo ouvir, né, no dia a dia lá na Receita e também conversando com alguns contabilistas e empresários, né, pequenos empresários, é se ainda com a reforma tributária, você falou algo muito importante aqui, que as obrigações para esses setores a partir só de 2027. Mas uma vez que isso tudo já estiver vigendo, ainda será vantajoso para o Simples Nacional, por exemplo, aderir à reforma tributária? Porque eu digo em relação aos créditos, né, que o IBS e a CBS, explica um pouquinho disso, porque também há muita dúvida em relação ao que continua vantajoso ou não para esses setores. Excelente, Tiago. O regime do Simples Nacional ele é optativo e dentro da reforma tributária ele vai ser duplamente optativo, ou seja, o contribuinte ele vai poder escolher entre recolher todos os tributos, inclusive o IBS e o CBS, dentro do Simples Nacional ou recolher todos os tributos atuais e recolher o IBS e CBS fora no regime ordinário, através da apuração crédito e débito. E como escolher dentre essas duas opções? Primeiro, é necessário uma análise caso a caso, mas de forma geral, nós podemos falar para aquele Simples Nacional que tem um faturamento maior e que esteja mais no começo da cadeia produtiva, pelo fato dele conseguir tomar crédito e também passar um crédito maior adiante, será provavelmente mais vantajoso que ele recolha fora do regime do Simples Nacional. Agora, se nós estamos falando daquele Simples Nacional com um faturamento menor e com venda direta ao consumidor final, será provavelmente mais vantajoso que ele recolha tudo dentro do Simples Nacional, porque assim haverá uma carga tributária menor. Daniel, estou aqui conversando contigo, né, ouvindo todas essas respostas que, por mais claras e objetivas que estejam sendo, já vou deixar aqui a sugestão para a gente trazer alguém do CRC e bater um papo aqui nesse especial Reforma Tributária. Porque eu acredito que os contabilistas serão ainda mais importantes, né, especialmente para esses contribuintes menores, né, que às vezes são carentes de informação. Então vamos trazer alguém aqui. Eu queria saber o que você acha dessa ideia, para deixar isso cada vez mais claro. Excelente ideia. Quanto mais oportunidade a gente trazer informações, pessoas capazes, melhor será. Então fica aí a dica aí para a nossa assessoria de comunicação lá da Cefaz, para trazer alguém do CRC aqui. E a nossa quinta e última pergunta, né, eu queria falar um pouquinho sobre os prazos, né, sobre os limites, se o prazo para optar pelo Simples vai mudar, não vai mudar, os limites também para que cada um dessas faixas, né, Simples, microempreendedor, MEI, fala um pouquinho sobre isso para a gente. Então, Tiago, atualmente o prazo para adesão ao Simples Nacional é até o último dia útil de janeiro. O que acontece? Quando o contribuinte opta, a Receita Estadual ela faz uma análise dos requisitos. E uma vez deferindo, está tudo certo. Uma vez indeferindo, ela precisaria refazer a apuração de janeiro pelo regime ordinário, crédito e débito. E isso gera insegurança, gera um retrabalho por parte do contribuinte. Como será com a reforma tributária? A opção passará a ser em setembro. Então, o contribuinte vai optar até setembro e vão ter 3 meses, tanto para a Receita analisar, quanto para o contribuinte adaptar o seu sistema. Ele vai começar o ano já sabendo exatamente qual regime ele vai recolher. Só salientando, em 2026 nós teremos essas duas opções, a primeira em janeiro para o ano de 2026
e a segunda em setembro de 2026, já valendo para o ano de 2027. E quanto aos limites, Tiago, é importante salientar que faz muito sentido o aumento dos limites, mas até hoje nós não temos nenhum ato normativo promulgado alterando e aumentando. Por isso é importante, ainda mais nessa fase transitória, que os contribuintes, os contabilistas, acessem o site da Receita Estadual, porque lá qualquer alteração sobre limites, sobre qualquer outra coisa que impacta diretamente a vida do Simples Nacional, do microempreendedor, vai aparecer. Então eu urjo, para que ele sempre acompanhe essas novidades, essas notícias no nosso site. Aproveitar o seu gancho, então, para divulgar também o canal da Receita Estadual, que é o canal Receita Orienta no WhatsApp, para os cidadãos, contribuintes que tenham interesse. Semanalmente, ali, quase que diariamente, também tem notícias relacionadas à reforma tributária nesse canal do WhatsApp. Só pesquisar no Google aí que teremos matérias lá falando sobre o assunto e como que vocês podem acessar esse canal do Receita Orienta, especial da reforma tributária no WhatsApp. Daniel, muito obrigado, mas eu acho que eu tenho um tempinho de fazer uma última pergunta. Você falou sobre o nano empreendedor, certo? Perfeito. E também falou que há algumas obrigações para esses setores só a partir de 27. Mas o nano empreendedor já passa a existir já agora em janeiro? Já tem alguma definição quanto a isso? Já tem a instituição do regime jurídico do nano empreendedor, mas ele não vai precisar destacar nada em nenhum documento fiscal em 2026. O nano empreendedor, juntamente com os outros modalidades jurídicas, ele vai começar a necessitar destacar somente em 2027. Obviamente, novas regulamentações vão surgir, regulamentando inclusive o nano, mas essa já é uma figura criada e instituída juridicamente. Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Parabéns pelas respostas claras, objetivas, diretas, muito qualificadas, pelo trabalho também que você vem desempenhando lá na Receita Estadual, há tão pouco tempo conosco e já se destacando. Parabéns, muito importante, creio que seja fundamental as empresas se prepararem de forma antecipada para que essa transição em relação à reforma tributária seja a mais segura, a mais confiável possível, e a Receita Estadual estará à disposição de todos os contribuintes, contabilistas, tenho certeza que o seu setor também, para que a gente possa dirimir eventuais dúvidas, fazermos palestras, participarmos de seminários, eventos, falando não só sobre a reforma, mas quaisquer questões que envolvam a área tributária aqui no nosso estado. A caneca é um presente do programa para você e um convite também para que possa voltar outras vezes, pois certamente teremos mais assuntos a partir de janeiro aí, com tudo vigorando, ou quase tudo aí, para a gente trazer aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Tiago. É com grande honra que eu venho aqui e eu deixo as portas da Receita Estadual abertas. Nesse período transitório de tantas incertezas, nada melhor do que conseguir informações precisas e objetivas. Realmente, assino embaixo isso daí. E para todos vocês que estão nos assistindo, muito obrigado. Continuem ligados no Fala Auditor e acompanhem os nossos próximos episódios, com informações práticas sobre a reforma tributária e também os seus efeitos para empresas, consumidores e para o desenvolvimento do nosso querido Espírito Santo. Um abraço e até o próximo programa.